Queria fazer uma aposta com você. Abre agora qualquer página de Instagram, das suas favoritas aí, aquelas que você segue mesmo. Pode ser de qualquer nicho, de qualquer conteúdo, pode ser de moda, pode ser de filosofia, pode ser de psicologia, qualquer uma. Abre e dá uma rolada assim nas postagens que estão sendo feitas. Você vai perceber que uma parte significativa dos conteúdos é comportamental. São as pessoas dizendo como é que você deve viver a sua vida. Faça isso se você quiser ter uma vida de sucesso, faça aquilo se você quiser ter um bom casamento, faça aquilo outro se você quiser ser um bom produtor de conteúdo, se você quiser enriquecer. As pessoas estão sempre tentando ajustar de alguma forma o modo como você deve viver. É um foco assim extremamente comportamental. É como se de alguma forma aquilo que a gente precisasse para resolver a nossa vida fosse só ajustar o modo como a gente interage com as nossas decisões. É só começar a fazer um conjunto de coisas diferentes. A questão é que, essa não é só a questão, mas é uma das questões envolvidas nisso daí, é de que o modo através do qual as pessoas fazem com que você queira mudar, com que você perceba que a sua vida precisa de mudanças, ou fazem você acreditar de alguma forma que aquilo que você precisa é ajustar o seu comportamento para que você tenha uma vida ideal, é produzir um grau intenso de insatisfação pessoal. As pessoas vão conversando com você e elas vão tentando fazer com que você se conscientize de um conjunto de problemas. Esse, na verdade, é um dos padrões assim de produção de conteúdo, né? Se você for abrir aí os gurus do marketing digital, a galera que ensina as outras pessoas a como fazer o conteúdo que está lá na frente do seu feed, né? Até porque você já deve ter percebido isso, não é muito difícil, mas existem dois tipos de pessoas aqui na internet, né? Basicamente dois grandes grupos, dois grandes nichos assim de conteúdo. São as pessoas que têm alguma coisa para falar, que têm algum conteúdo específico, que estudaram alguma coisa como, sei lá, medicina, estudaram filosofia, como é meu caso, estudaram, sei lá, biologia, e tem aquelas pessoas que ensinam essas pessoas a falarem na internet. Então tá meio que todo mundo aprendendo com esses gurus aí do marketing digital, todo mundo com essa galera aí da produção de conteúdo, né? E o que é que você aprende com esse pessoal? Você aprende que você precisa fazer as pessoas se conscientizarem de um problema. As pessoas precisam perceber que tem alguma coisa de errado na vida delas. Porque quando você conscientiza as pessoas de um determinado problema, você produz, você apresenta uma solução sua para elas e as pessoas então, conscientes daquele problema, vão comprar a sua solução. O problema é que esse processo de conscientização de uma solução, que vai moldar, tá, o modo como você assiste o conteúdo mesmo, você percebe que o jeito que as pessoas vão conduzindo aquilo que elas falam são sempre fazendo você perceber que tem alguma coisa de errado com a sua vida, assim. Sempre você tá errado, sempre você é insuficiente, sempre tem alguma coisa que você não tá alcançando direito para que elas produzam alguma espécie de solução, para vender para você alguma coisa. E olha, assim, essa estrutura por si mesma, ela não tem absolutamente nada de errado. Quer dizer, absolutamente é uma frase muito forte. Mas assim, a princípio, prima facie, as coisas não estão lá muito equivocadas quando você pensa nelas desse jeito. O problema é que, à medida em que essa parece ser uma das principais estratégias para produzir conteúdo para a internet, isso significa que, de alguma forma, a internet vai sendo encharcada de uma quantidade intensa de discursos que visam fazer com que você se sinta errado, de alguma forma. Você é colocado num tribunal, né? E nesse tribunal você é achado em falta, as pessoas vão te escrutinar, vão lhe apresentar um conjunto de discursos em que elas tentam te analisar de alguma forma, e nesse tribunal você sempre sai errado, né? Você sempre sai como um insuficiente, porque é necessário te vender alguma coisa, né? Então existe uma ênfase forte em fazer com que você se sinta de alguma forma aquém do que você realmente deveria estar. A internet, infelizmente, ou talvez felizmente, sei lá, eu não quero julgar essa técnica. Aqui o que eu quero julgar talvez seja a prevalência de um determinado, assim, a intensidade de um determinado conteúdo e o que que essa produção de conteúdo supõe muitas vezes, não é? Ela vai supor muitas vezes um grau intenso de insatisfação com você mesmo, e ela vai supor que você de alguma forma precisa aprender a melhorar. Então veja só, uma ênfase muito grande no teu esforço pessoal, na tua autonomia, na tua capacidade de se autogerir. Então, se você tem um problema, né, e você é insuficiente de alguma maneira, então eu vou te apresentar aqui uma solução para você. E quando eu te apresento essa solução, você agora tem que se esforçar, você agora tem que trabalhar, você tem agora que correr atrás. Claro que tem muita gente vendendo promessa fácil por aí, muita gente vendendo fique rico em 6 dias, 7 dias, não é?
Mas existe uma parte significativa da internet que aprendeu o valor do trabalho duro. O problema é que esse valor do trabalho duro ele vai se estender para todas as áreas da vida humana e há uma certa suposição inconsciente de que você é capaz de, por conta própria e por causa do teu esforço pessoal, de mudar a tua realidade. É assim, se você está padecendo de alguma coisa negativa na sua vida, você só precisa se esforçar, você só precisa se aplicar e se você fizer isso, do jeito certo, se você se esforçar o suficiente, isso quer dizer que a gente vai resolver a tua vida com base na tua autonomia. E eu acho isso muito problemático, de muitas maneiras diferentes, mas eu acho que tem um conjunto de problemas aí. Em primeiro lugar, eu acho que cria uma sensação geral das pessoas que estão consumindo conteúdo na internet de insatisfação consigo mesmo. É assim, é sempre aquele discurso pesado, moralista, de você tá errado, você precisa mudar, você é insuficiente, você não é um bom marido, você não é um bom trabalhador, você não é uma boa esposa, você não é um bom religioso, você não é, você não é, você não é, você não é, você não é. Eles precisam produzir um grau intenso de insatisfação com você mesmo, com a sua vida. Você sempre tá aquém da sua realidade, você precisa estar, do contrário eles não têm nada a te oferecer, não é? Ou seja, é um tanto quanto problemático, porque isso cria uma cultura onde você está sempre de alguma forma se sentindo mal consigo mesmo. E eu acho que esse não é um lugar muito saudável. Segundo problema que eu vejo com isso é de que existe uma confiança exagerada na capacidade que você mesmo tem de alterar a estrutura geral da sua vida. É como se você tivesse o poder de fazer tudo acontecer, como se a integralidade da tua vida tivesse disposta à tua própria capacidade. E se você já tentou mudar qualquer hábito da sua vida, você sabe o quão a gente está muitas vezes escravizado das nossas próprias tendências. O grau de mudança que a gente consegue, de fato, impor sobre a nossa vida, infelizmente me parece muito limitado. E isso pode parecer estranho para você, tá? Porque, de alguma forma, talvez você experimente um certo descompasso, uma certa contradição performativa, talvez a gente pudesse chamar assim, de que você tenha comprado esse discurso da internet, você tenha aprendido que essa, de fato, é a forma de viver a sua vida, de fato, você precisa alterar, você precisa se esforçar, trabalhar duro, correr atrás. E essa aqui que eu tô fazendo não é uma apologia contra o trabalho duro, não. Eu acho que ele é importante, eu acho que eu preciso trabalhar duro para fazer as minhas coisas. Mas você acredita, talvez, a gente talvez tenha começado a acreditar demais no grau em que o exercício da disciplina e a intensidade com qual a gente se dedica às questões da nossa vida, de fato, consegue transformar a nossa vida como um todo. O meu argumento aqui, e o que eu acho, que eu penso, é de que a gente tem alguma capacidade de alterar quem nós somos, o modo como a nossa vida ela existe, mas esse é um grau de alteração limitado, existe um certo limite para o nosso esforço natural. E aqui eu já vou caminhando para o que eu acho que é importante nisso daqui, é que de alguma forma, pelas capacidades naturais do homem, é de que você supõe que você é capaz de se transformar. Esse discurso vai fazer mais sentido à medida que a gente for caminhando aqui pro final do vídeo. Mas é esse problema, né? E tem outras coisas erradas com isso daí. Existe aí uma certa, aquilo que a gente pode chamar de uma certa teologia da retribuição. Eu aprendi essa expressão escutando um áudio do Fabrício Tavares, e eu acho que ficou assim muito na minha cabeça essa noção. É a ideia de que você de alguma forma vai ser recompensado por Deus, pela estrutura do universo, com base no teu desempenho moral. E talvez esse seja o principal problema com isso. É a suposição implícita de que é uma promessa que te é feita, em certo sentido. Não só por uma pessoa, mas pela cultura que a gente está vivendo. É a promessa de que a tua vida ideal ela vai chegar, basta que você ajuste o seu comportamento. Basta que você haja de modo moralmente bom, a tua vida ideal vai chegar. Aquilo que você precisa para a sua vida, o seu bom casamento ele depende do seu desempenho moral, a sua vida como profissional ela depende do teu desempenho moral. Se você não está ganhando dinheiro, porque você não está ajustando isso, você não está se comportando bem, se você está tendo de alguma forma um problema na tua vida intelectual, é que te faltam virtudes e você precisa ajustar. Então é insatisfação pessoal, necessidade, uma confiança exacerbada no indivíduo e que encontra, veja só, e aí é a contradição performativa de que eu estava falando agora há pouco, que encontra, na verdade, uma realidade em que você é capaz de mudar muito pouco.
você, muito embora talvez tenha comprado esse discurso de disciplina e de esforço pessoal, você só consegue mudar algumas poucas coisas na sua vida. Você precisa ser sincero, né? Da conjunção da totalidade da sua vida. Pensa aí na sua vida espiritual, pensa aí na sua vida profissional, nos teus relacionamentos, na tua vida intelectual. Veja quantas dessas coisas você de fato conseguiu ajustar bem na sua vida. Ou, na verdade, muito embora você esteja tentando exercer todas essas coisas bem, você está meio que tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, e na medida em que se você olha para um determinado lado e você segura mais um prato do que o outro, os outros caem inevitavelmente e você fica se achando nesse ciclo de fracasso e de insatisfação. E é interessante porque, se você parar para pensar bem, se essa cultura do Instagram, ela depende de um grau intenso de insatisfação pessoal que você tem com você mesmo para vender, na medida em que você, né, na medida em que você escuta o discurso, tenta mudar, você tenta mudar porque você está insatisfeito com você mesmo, você não consegue mudar, você fica ainda mais insatisfeito. E aí a promessa das pessoas que estão te vendendo alguma coisa, ela fica ainda mais interessante, né? Então é um ciclo assim, é como se isso se retroalimentasse, né? Você começa insatisfeito, tenta mudar e você compra a promessa da pessoa, mas você não consegue mudar e o problema não é da pessoa, o problema é seu que não se esforçou direito e não aplicou. Bem, a gente tá caminhando aqui para já, sei lá, uns 10 minutos de vídeo, alguma coisa do gênero, e eu nem falei ainda para que a gente tá vindo. Eu acho que eu vou ajustando essas coisas à medida que a gente for caminhando nos próximos vídeos para frente. Mas o que eu quero te propor aqui hoje? Eu quero propor uma nova abordagem. Eu quero propor um jeito novo de enxergar o nosso desenvolvimento pessoal, um jeito novo de enxergar o modo como a gente lida com os nossos próprios defeitos, que não depende da gente se sentir insatisfeito, insuficiente, fracassado, aquém, julgado, e com base nisso, puramente com base no nosso esforço pessoal, a gente então tem que se reerguer, se pegar do chão e fazer com que a nossa vida seja integralmente diferente. Eu acho que o modo como os antigos eles viam essa questão é muito diferente do modo como nós vemos essa questão, e sobretudo a fé cristã. A fé cristã ela é muito diferente, não é? No modo como ela consegue essas coisas, né? Então talvez a gente possa até colocar isso aqui, e aí, produção, talvez a gente possa recomeçar o vídeo com base nisso que eu vou falar agora. A chamada inicial desse vídeo é o seguinte: a internet inteira te convida a mudar com base na sua insatisfação pessoal, enquanto você está insatisfeito com você mesmo, e esse não era o modo como os antigos e nem como Cristo nos ensinou a mudar. Tem um jeito diferente, que não é com base no ódio de si mesmo que a gente consegue mudar, mas é com base no amor, é com base no encanto e na fascinação. Né? E eu queria explicar isso pra você agora, né? Então aí, produção, se estiver editando o vídeo, corta essa primeira parte assim, joga lá no começo e depois começa o vídeo da forma como eu falei, pelo menos para ficar claro qual que é o objetivo do conteúdo no começo. Para fazer aquelas coisas também, eu já vi isso na internet, né? O pessoal faz assim, né? Você começa com o vídeo, primeira cena assim do vídeo é um corte lá do meio do vídeo, e depois o vídeo começa mesmo, né? Então talvez a gente possa fazer um pouco disso. Pois bem, os métodos antigos para mudança, para desenvolvimento pessoal, eles eram largamente diferentes. Existe um ponto pacífico na antiguidade, um ponto pacífico esse que é do Platão e do Aristóteles, que o Platão fala sobre isso no Teeteto, o Aristóteles fala sobre isso na Metafísica, de que a filosofia ela começa pela admiração, pelo mirando, pelo taumatzen, são as expressões que são utilizadas por eles, né? E eu não vou entrar assim em muitos detalhes do que esse taumatzen, esse encanto significa, mas ele tem a ver com uma certa perplexidade diante da realidade e, portanto, um grau de dúvida e de incompreensão. Você olha para o mundo, você percebe que você não entende as coisas, mas ela tem a ver com um certo encontro com aquilo que é maravilhosamente desconhecido. O Josef Pieper, naquele livrinho que é Filosofar, que são um conjunto de palestras que ele deu na faculdade de Bona, na Universidade de Bona, lá na Alemanha, para os alunos que estavam começando a estudar filosofia, ele diz que é uma espécie de encontro com um inaudito. É aquele momento que você olha para uma determinada coisa e você fala assim, rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nisso daqui antes, isso aqui é impressionante, tinha uma coisa que você nunca viu e que você passou a ver agora. E essa coisa que você nunca viu, ela te sugere que existe um universo de coisas muito mais vasto para você
de fato conhecer. E esse encanto com a novidade, esse encanto com o que você nunca viu, vai de alguma forma produzindo em você o desejo e o anseio que você tem de mudar, de fazer com que a sua vida ela seja diferente. Agora você quer viver em prol do conhecimento e da sabedoria, porque é fascinante ver o mundo dessa forma como você acabou de ver. Você viu o mundo da forma como você nunca tinha visto. E agora você quer viver com base nesse fascínio, né? E muitas vezes esse fascínio, ele conduzia você a adotar um modo de vida diferente. Porque para que você conseguisse viver em prol da sabedoria e do conhecimento, haviam ajustes que você precisava fazer no teu modo de vida. Então, você passava a adotar uma vida que era chamada de uma vida filosófica, um modo de vida filosófico que envolvia realizar um conjunto de aquilo que o Pierre Hadot vai chamar de exercícios espirituais, que tem a ver com meditação, que tem a ver com repetir frases na cabeça, que tem a ver com leitura, que tem a ver com diálogo, para que você fosse acostumando a tua alma a viver em prol daquele conhecimento que você quer adquirir. Então perceba, você tem um grau significativo de ajuste e de mudança moral, tem que fazer os exercícios espirituais, tem que ajustar a sua vida, mas você não está mudando porque você está insatisfeito com você mesmo, odiando você mesmo, se sentindo mal consigo mesmo. Não é isso que está acontecendo. Você não foi assim, colocado num tribunal, julgado como faltoso e por causa desse julgamento você, assim, para se desfazer da sensação de incoerência, de privação, você começa a se ajustar. Não, é porque tem uma coisa maravilhosa que te é fornecida, um encanto, é um deleite inclusive de natureza estética. Isto é, tem a ver com a sensação que você tem, que vai mudar. Que vai mudar não, que vai vir para sua vida agora e você vai, para que você tenha acesso a esse deleite e a essa parcela maravilhosa do mundo que está diante de você, então você vai ajustando a sua vida, você aceita fazer isso. Ou seja, não é uma pedagogia da insatisfação e do ódio de si mesmo, é uma pedagogia do encanto e da admiração que produz algum grau de alteração em você mesmo. Se você vê os diálogos do Platão, os diálogos socráticos, você vai perceber que você tem que dar conta de você mesmo. Você tem que, de alguma forma, olhar para você e ter uma certa compreensão de que você não está vivendo a vida que você deveria estar vivendo. Isso acontece. Agora, o que é interessante a gente notar disso é que quando o Sócrates vai conduzindo a conversa para frente, ele não vai conduzindo a conversa na direção de uma espécie de brutalidade verbal. Porque tem muito disso também, né? Você vai olhando o modo como as pessoas vão falando na internet, parece que é modus operandi dessa pessoa, assim, achincalhar, xingar, falar palavrões, fazer com que você se sinta assim, você é tratado como se você fosse uma espécie de um cachorro, né? Então, assim, tem muita gente que trabalha que vive de vender as outras coisas para as outras, de vender as coisas para as outras pessoas com base no desrespeito, com base e tem muita gente que aceita essa vida. Você é xingado e você paga para ser xingado mais e você quer mesmo aquilo, né? Assim, parece que tem gente que vive da falta de educação, né? E assim, isso acontece em outros lugares também. Tem muitos púlpitos por aí dentro de igrejas onde os pregadores estão muito confortáveis e insatisfeitos em serem assim brutamontes verbais, em sugerirem a mudança através de uma espécie de terrorismo psicológico, através de uma espécie de maus tratos, assim, discursivamente verbal. E eu já tenho dificuldade, o pregador começa a gritar comigo, ser muito mal educado, eu já fico meio assim, quem é você para estar falando desse jeito comigo para início de conversa? Vamos com calma, fale direito, entendeu? Eu já fico meio assim, incomodado, né? Mas tudo bem, não é sempre que isso acontece, não. Eu admito que se você se exaltar, você ser enfático naquilo que você está falando, é um recurso retórico que você pode utilizar. Mas veja só, tem uma coisa aí. Existe uma diferença entre você usar um determinado recurso retórico e você se comprazer, você se satisfazer na falta de educação, no desrespeito em ter um certo, e você ter um certo gozo em se impor discursivamente às outras pessoas, não é? E que eu acho que tem muitas vezes as pessoas elas são motivadas por isso, por uma coisa e não pela outra. E aí que é problemático. Né? Ou seja, na antiguidade existe uma pedagogia que começa pelo encanto, né? Uma pedagogia que começa pela admiração, pelo deleite estético com perceber um mundo maravilhoso que você não conhece. E na fé cristã?
Como é que na antiguidade essas coisas, como é que Jesus Cristo ensinou a gente a fazer as coisas? Bem, eu acho que em Cristo há uma pedagogia do amor. Você não se sente convidado a mudar para que você finalmente seja satisfeito de alguma forma, para que você seja suficiente de alguma forma. Você não está querendo ser aceito por Deus, e é por isso que você está mudando o seu comportamento. Você não quer ser suficiente. Você já é amado, você já é aceito, você já é entendido como suficiente, do ponto de vista daquilo que você precisa fazer para ter comunhão com Deus. E esse amor e essa aceitação da parte de Deus é o que vai produzir em você os afetos que vão conduzir à sua mudança, ao seu desenvolvimento pessoal. Uma frase que o Michael Reeves vai utilizar nesse livro que eu estou usando de inspiração aqui para gravar esse vídeo. Deixa eu mostrar para você aqui, esse aqui, o justo perante Deus. Ele vai utilizar, ele vai dizer, você é amado, né? Deus ama as pessoas que são fracassadas e esse amor que ele devota a essas pessoas é aquilo que as faz florescer de alguma maneira. Então, como é que começa essa pedagogia do amor, das escrituras, do próprio Cristo, dos apóstolos? Ela começa com uma coisa que os influenciadores entenderam de modo correto, tá? A insuficiência dos homens. De fato, existe um grau em que todos nós, de que todos nós estamos aquém, diante de um certo padrão e diante de um certo ideal. Isso é verdadeiro. Agora, o problema é o que é que você faz então? O que é que você faz depois de você perceber a sua insuficiência? Os influenciadores vão falar, se esforce, trabalhe, seja disciplinado, corra atrás, e então você vai conseguir melhorar de vida, então você vai achar a sua vida ideal. E as escrituras, elas falam uma coisa diferente. Você se percebe como corrompido, você se percebe como insuficiente, e então você apela para a confiança em Deus. E para a misericórdia divina. E você não precisa exatamente produzir um certo grau de mudança pessoal para que a misericórdia e a graça divina elas te sejam acessíveis, mas elas são acessíveis a você, mesmo que você não tenha sido capaz de mudar e alterar a sua vida ainda. O que acontece? O que o próprio Cristo faz? Ele é o Deus que justifica os ímpios. Se os influenciadores, eles são aqueles que colocam você diante de uma espécie de tribunal, olham para você, te acham insuficiente, colocam assim uma chibata nas suas costas, vão dizer, agora trabalha, agora se esforça para que você consiga viver a sua vida, para que você seja finalmente suficiente. Em Cristo você de fato vai diante do tribunal também, você é achado de fato em falta, mas Cristo pede que você confie nele, que você deposite a sua confiança nele. E quando você faz isso, ele mesmo sentencia você como um inocente, bastando que você tenha devotado a ele a sua confiança. É uma coisa maravilhosa que o próprio Deus olha para você e você fala, basta, eu não vou te pedir mais nada para você ser aceito na minha presença. Eu não vou exigir que você mude para que você esteja na minha presença e na minha comunhão. Você pode ter comigo, mesmo que você seja insuficiente, mesmo que você esteja aquém do seu ideal, mesmo que você não seja a pessoa que você acha que você deveria ser e que eu mesmo acho que você deveria ser. Você está perdoado. E qual que é o fundamento disso? E eu queria pedir que você olhasse aqui para o quadro junto comigo. Eu estou aqui com os slides. Produção, coloca aí os slides que eu mandei, que eu estou gravando aqui para o pessoal agora. Antes disso, deixa o meu rosto cheio aí na gravação. Então, veja só o que ele diz aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 4, verso 1 a 5, ele vai dizer o seguinte para a gente. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está se perguntando, né? Está perguntando, será que existe alguma razão para se gloriar? Será que Abraão tinha alguma razão para ter confiança nele mesmo? Para olhar para a sua vida pregressa e para sentir satisfação e orgulho de si mesmo? Será que ele tinha do que se exaltar? Será que ele tinha algo em que olhar para a sua própria vida e falar, veja só, isso daqui é realmente muito impressionante, eu sou muito bom de fato. Né? E ele vai dizer assim, bem, se Abraão ele foi justificado pelas obras,
talvez ele tem do que se gloriar. E o argumento aqui dele ser justificado pelas obras é assim, o que é necessário para que uma pessoa ela seja aceita diante de Deus? Que com os seus pecados, ela se apresente diante de Deus e Deus diga para essa pessoa, você tem a permissão para ficar aqui comigo e viver comigo e ter um relacionamento comigo. Deus enquanto juiz mesmo. Então ele diz assim, bem, se Abraão, ele pelo seu comportamento, pelo seu procedimento, ele foi diante de Deus e ele foi aceito, justificado, declarado como justo com base no seu procedimento, talvez ele tenha alguma razão do que se gloriar. Mas ele não tinha, né, de fato, porque não foi através desse procedimento que Abraão foi justificado por Deus. O próprio texto diz pra gente, e ele está citando nessa passagem aqui, um trecho lá de Gênesis, no capítulo 15, se eu não me engano, é o verso 5, 6, alguma coisa desse gênero, em que ele diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O que ele está querendo dizer aqui? É que aquilo que Abraão fez diante de Deus não foi melhorar moralmente e então ele foi aceito por Deus, mas de que ele depositou a confiança dele em Deus, a fé dele em Deus, e a confiança que ele depositou em Deus, de alguma forma, ele foi atribuída, lhe foi creditado como justiça diante de Deus. Ele foi aceito por Deus para estar na presença de Deus, um Deus que é santo, perfeito, justo, que não tolera o mal, que não tolera o pecado. Ele foi aceito na presença desse Deus com base na sua fé, na confiança que ele tinha em Deus, na confiança que ele tinha naquilo que Deus falava para ele, na promessa que Deus lhe havia feito, e não com base no seu comportamento moral. O texto vai dizer pra gente que Deus é o Deus que justifica o ímpio. Veja o que ele diz aqui, né? Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Deus é o Deus que justifica o ímpio. Quem é o ímpio aqui? Ímpio é o contrário do piedoso, né? O ímpio. E o texto vai dizer aqui que Deus é aquele que justifica o ímpio. O que significa essa palavra aqui, justificar? Bem, essa palavra aqui, ela tem a ver com uma certa noção jurídica, né? Jurídica. A ideia aqui é de que você é colocado em um tribunal, né? E ele é pedido de alguma forma que você avalie o seu estado atual e uma sentença seja enunciada para você. Por exemplo, quando alguém pede que você justifique o seu comportamento, você fez alguma coisa, ele é pedido de alguma forma que você seja capaz de justificar aquele seu comportamento. O que você precisa fazer nessa circunstância? Você precisa avaliar o teu comportamento pregresso e de alguma forma você precisa demonstrar que aquele comportamento ele foi legítimo, que ele passa numa certa avaliação, que ele pode ser enunciado, declarado como justo de uma certa maneira. Bem, quem é Deus então? É aquele que olha o ímpio, é aquele que olha o que é insuficiente, aquele que olha aquele que é incapaz e ele declara para essa pessoa, você é suficiente, você é aceito. Você basta de alguma forma para mim. E essa é uma informação muito assim, chocante. É muito assim, é muito surreal que isso seja dito por parte de Deus, porque Deus é aquele juiz que não deixa passar nenhum fio de cabelo de coisa errada que a gente faz. Ele é um juiz assim minucioso e severo. E como é que um juiz justo pode olhar para um ímpio, aquele que não tem um correto procedimento, e dizer para essa pessoa: você é aceito, você não vai ser reprovado na minha presença? Eu acho que é com base no sacrifício de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, que isso, de alguma forma, é feito. É porque nós confiamos em Jesus Cristo e no que ele fez, que faz com que a gente possa ser justificado pela parte de Deus. Então, sai do quadro aqui um pouco e olha para mim nesse momento. Existe um certo mistério nas escrituras, mas que é um mistério fascinante e de implicações assim surpreendentes para a gente e muito difícil de entender por essa razão que é um mistério, mas que é algo verdadeiro enunciado pelas escrituras para a gente, que é o fato de que há uma união nossa com Cristo no instante em que a gente deposita nele a nossa confiança. Nós depositamos a nossa confiança em Deus e nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E isso significa que, fazendo parte do corpo de Cristo, aquilo que aconteceu ao corpo de Cristo, a Jesus Cristo, é como se tivesse acontecido conosco.
Quando então Cristo vai para a cruz, ele vai como representante do povo de Israel, e o povo de Israel aqui é uma imagem para a igreja como um todo, para o povo de Deus. E ele vai como representante do povo de Israel, e quando nós estamos unidos com Cristo, isso significa que quando Cristo recebeu a punição por aqueles pecados, nós recebemos em certo sentido a punição por aqueles pecados também, porque nós estamos em Cristo pela fé, porque quando nós confiamos em Cristo, nós fazemos parte do corpo dele. E o que significa também que quando Cristo agiu comportamentalmente bem, agiu com justiça durante a sua vida inteira, como nós estamos em Cristo, nós somos considerados como aqueles que fizeram aquilo que Cristo fez também. Não porque nós tenhamos feito de fato, mas porque nós agora estamos unidos a Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele. Aquilo que Cristo fez é nosso e aquilo que nós fizemos é dele. Deus olha para o sacrifício de Cristo na cruz, que é feito como nosso representante, e considera que os pecados todos ali foram apagados, porque Cristo os pagou. Ele pagou a pena completa, a pena última por esses pecados, e ele olha para o comportamento de Cristo e fala e aceita esse comportamento de Cristo, e porque nós estamos nele e que nós somos parte dele, ele nos aceita também. Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou, e ele foi ressuscitado em certo sentido porque Deus olhou para ele e o considerou digno de vida. Considerou como aquele a quem ele queria perto de si, a quem ele amava e queria que tivesse comunhão junto com ele. E como nós fomos inseridos em Cristo, então nós passamos a ter essa comunhão também. Como nós somos um com Cristo, nós somos considerados como ele é considerado, como filhos amados em quem Deus tem muito do seu agrado. Então Deus não finge que o pecado ele não aconteceu, ele pune o pecado, mas ele pune o pecado em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, Deus olha para nós com os méritos de Jesus. Né? Veja o que o Calvino diz a esse respeito lá nas Institutas da Religião Cristã. Ele diz assim: para que sua justiça fosse imputada a nós, nós não o visualizamos Cristo ao longe, fora de nós, mas uma vez que nos vestimos dele e fomos enxertados no seu corpo, enfim, uma vez que ele se dignou a nos fazer um consigo, por isso nos gloriamos de ter com ele participação em sua justiça. Veja, a imagem que ele vai utilizar, né? Cristo como vestes. Cristo, ele é para aquele que confia, para que deposita a confiança nele, como uma veste que a gente coloca para se apresentar diante de Deus. Lembra daquela parábola em que os mendigos e os párias da sociedade são convidados para o banquete, mas tem um no banquete que não tem as vestes adequadas para estar lá, e por isso ele é expulso do banquete? Nós não, quando confiamos em Cristo, nós não seremos expulsos desse banquete, mas estaremos com as vestes adequadas, não porque nós as conseguimos por mérito pessoal, mas porque Cristo graciosamente as concedeu a nós. O Michael Reeves, nesse livro aqui, No Justo Perante Deus, ele cita uma imagem que o Lutero apresenta para falar sobre essa questão, que assim, é verdadeiramente maravilhosa, e eu vou citar a passagem aqui na íntegra para você, porque eu acho que eu não consigo elaborar isso de forma melhor para falar para a gente. Então, vamos ler aqui o que ele diz, volta aqui para o quadro comigo. Ele diz assim: quando Lutero se propôs a explicar a boa nova da justificação que encontrou nas Escrituras, ele contou a grande e abrangente história da Bíblia quanto ao casamento de Cristo com a sua igreja. Né? Ou seja, o que é a justificação? Ela envolve como que um casamento de Cristo com a sua igreja, que é demonstrado na história das Escrituras. Ele diz: um rei representando Jesus se casa com uma menina pobre e endividada, na verdade uma prostituta, nos representando. Suas dívidas eram tão grandes que não poderiam ser pagas, e ela nunca poderia se tornar uma rainha apenas trabalhando duro. No entanto, com amor, o rei a cortejou, e no dia do casamento ela lhe disse: tudo o que sou eu te dou, e tudo o que tenho compartilho contigo. Assim, ela compartilhou com ele todas as suas dívidas e vergonhas. Então o rei disse a ela: tudo o que sou eu te dou, e tudo o que tenho compartilho contigo. Com essas palavras ele se tornou dela, e assim toda a sua riqueza e reino. Com uma palavra, a prostituta se tornou uma rainha. Essa é a grande troca matrimonial, o alegre permuta do Evangelho. Cristo, nosso grande noivo, tomou todo o nosso pecado, morte e julgamento. Levou-o à cruz e o afogou em seu sangue.
ele então nos deu toda a sua justiça, bem-aventurança e posição de amado diante de seu Pai. Por causa disso, disse Lutero, o pecador pode exibir confiantemente seus pecados diante da morte e do inferno e dizer, se pequei, ainda assim meu Cristo, em quem creio, não pecou, e tudo que ele tem é meu, e tudo o que tem é dele. Essa história corrige a compreensão errônea e disseminada de que a fé agora é a única obra que devemos fazer se estivermos falando de fazê-la com empenho, mesmo para ser salvos. Pois se assim o fosse, ficaríamos introspectivamente nos perguntando se estamos praticando o ato de fé de forma adequada. Seria mais útil descrever essa troca como justificação pela palavra de Deus, em vez de justificação pela fé, porque é a palavra de Deus que justifica aqui, e não a nossa fé como tal. Não precisamos perguntar, eu tenho fé suficiente? A fé é simplesmente aceitar, receber, crer em Cristo, e ele é suficiente. Veja, há uma coisa maravilhosa aqui, há uma imagem muito preciosa que o Lutero apresenta, né? A imagem da prostituta que viveu uma vida pregressa dissoluta, que viveu uma vida de insuficiente, que viveu uma vida que, diante de um tribunal, não seria aprovada, que tem todas as razões para viver com ódio de si mesmo, mas que é cortejada por Cristo. Não é uma coisa maravilhosa? Veja, essa prostituta que aparentemente, do ponto de vista social, não tem valor algum, ela é cortejada como se ela fosse uma dama de muito valor, muito amada, e isso pra gente é muito doce, porque Cristo faz a mesma coisa conosco, não é? Cristo de alguma forma nos corteja e nos convence do amor que ele tem por nós, e nos convida a ter com ele uma união, a nos casarmos com ele, porque há uma união análoga ao casamento, que é a união entre Cristo e a sua igreja. E mesmo essa prostituta que viveu toda uma vida indigna, quando ela chega diante do casamento com esse Deus, com um casamento com esse rei, e o rei diz para ela, tudo que eu tenho é seu, todos os meus títulos, todas as minhas posses, tudo aquilo que me pertence é seu, porque eu me uno a você nesse instante. Então, nesse lugar, quando essa prostituta ela aceita esse casamento, sem que seja necessário que ela faça qualquer outra coisa, ela assume o status régio, ela assume o status de uma rainha. E é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente tem fé e confiança em Deus. O que acontece conosco? A promessa que Deus fez de fazer de nós um povo santo diante dele, ela se realiza. E Deus nos justifica nessa circunstância, pela promessa dele, por causa daquilo que Cristo já fez e já realizou. E é aqui que vem a virada da coisa. O que acontece com essa prostituta quando ela se casa com esse rei, do ponto de vista do comportamento dela? Qual que é uma das coisas que pode acontecer? Ela pode se sentir tão amada, tão especial, tão benquista, tão desejada, tão reintegrada na vida pelo amor desse rei, que ela passa a desejar, a querer ser agora como uma rainha. E saber que ela não precisa mais viver como prostituta pelo casamento que foi realizado é a motivação que ela precisa para ajustar o seu modo de vida. E claro, ela pode tropeçar, ela não sabe ser rainha ainda, ela não sabe viver como uma pessoa que está vivendo esse novo estágio, essa nova forma de vida. Mas o amor incondicional que o noivo tem por ela, que o rei tem para com ela, é aquela motivação que ela de fato precisa, a segurança que ela de fato precisa para ir ajustando o seu comportamento pouco a pouco. Assim somos nós. Nós não mudamos fundamentalmente a direção da nossa vida porque nós nos sentimos achincalhados, porque nós odiamos a nós mesmos, porque nos sentimos completamente insuficientes, e também não mudamos a nossa vida simplesmente por esforço pessoal, por disciplina, por insatisfação. Não é assim que as coisas acontecem. Mas é quando Deus manifesta o amor dele pleno para conosco, isso nos encanta de uma tal forma que faz com que a gente deseje a mudança. E naturalmente, sem coerção psicológica, sem terrorismo psicológico, sem falta de educação, sem palavrão, sem xingamento, a gente naturalmente passa a caminhar na direção de uma vida melhor. Pois bem, primeiro vídeo do canal. O que eu quero dizer para você? Que o fundamento de uma vida corretamente ordenada não pode ser essa insatisfação pessoal. E também que eu não vou chegar aqui para você e ficar falando para você, mude pelo teu próprio esforço pessoal, faça a sua disciplina. Pelo menos eu não quero fazer isso aqui com você. Eu quero que a gente comece a nossa vida intelectual, a nossa vida espiritual, a nossa vida de filhos, de pais, de mães, de qualquer outra coisa, com base nisso.
no fato de que Deus nos olhou um dia como insuficientes, como precários, como pecadores, como indignos, e Ele disse: eu quero você, e eu não abro mão de você. E na hora que a gente olha para esse amor da parte de Deus e a gente diz: eu também te quero, Senhor, então nós passamos a fazer parte da comunhão com Ele, somos plenamente amados e aceitos, e todo o resto a gente pode corrigir à luz desse relacionamento maravilhoso que Cristo tem com a gente.